E aí pessoal do YouTube, beleza? Alessandro, o Ale na área para falar sobre os personagens mais mal aproveitados do Resident Evil. Não vou falar só de... não vou falar 5, vou falar 10 praticamente, porque eu falasse 5 ia dar um vídeo muito curto. Eu tô com limite de vídeo curto aqui, tô muito... então, você vê que meus vídeos estão ficando muito curtos. Então, antes de começar o vídeo, já sabe, né? Larga o like nesse bagulho e vem fazer parte da Força Negra. Primeiro personagem dessa lista, muito mal aproveitado, na minha opinião, é o Josh. Josh do Resident Evil 5, não me lembro o nome dele praticamente. Ele é o capitão da divisão da chuva. Praticamente ele aparece muito pouco, ele aparece só para salvar a pele deles, do Chris da chuva. E praticamente acontece umas 3 vezes. Que é a primeira logo no começo das motos lá, que dá uns headshots lá muito doido. Segunda, a parte do computador. E a terceira, a parte do barco lá, que ele foge atrás do Ivan. Só isso que ele faz, só. E mais tarde também ele pega... tem uma campanha separada com a Jill, que é pequenininho, que vai lá rápido você zera essa campanha. É só isso que esse personagem faz. Só. Outro personagem muito bom aproveitado também, Steve Burst, que é do Resident Evil Código Verônica. O personagem foi colocar só para morrer no jogo. Sim, só para morrer. Praticamente ele não faz quase nada. Ele praticamente a Claire salva ele mais vezes que ele salva ela. Ela salva só uma... Ele salva ela uma vez só. E o resto é só ela que salva. Não, salva 2 vezes. Que fizer parte do zumbi lá que mata o pai dele. Além disso, ele tem um vírus. Praticamente tem um vírus dentro de si. E depois, mais tarde, ele... não, ele salva 3 vezes. Nossa senhora. 3 vezes ele salva a Claire. Na terceira vez ele até morre. O terceiro personagem dessa lista, que é também só colocado para morrer, é Luiz Cera, do Resident Evil 4. Praticamente só colocado para morrer mesmo. Nós começamos salvando ele no começo do jogo. Ou no começo mesmo, antes de terminar o primeiro capítulo. E depois acontece o que? Ele some um bom tempo, aparece na cabana lá, que tem um monte de aldeões lá. Depois ele aparece no castelo, falando que tinha um vírus com ele. Ele praticamente estava mentindo, não acredito. Depois ele aparece pela 4ª vez com o vírus e o remédio. Acaba morrendo pelo Salazar, com aquele tentáculo dele enfiando no meio do peito. E além disso, ele aparece na campanha da Ada, uma vez só. E você fica que praticamente não recebeu nação, sabendo que ele é do oeste da Espanha. E que ele é um policial, só isso, que estava investigando o que estava acontecendo naquela região. Só 4 personagens dessa lista que também é muito mal aproveitado. E tem um pouco aproveitamento, é o Jack Krauser. Sim, Krauser, o personagem mais fantástico de todo o Resident Evil. Também tá nessa lista, pois ele só apareceu no 4 e no Resident Evil Crônicas. Praticamente não tem história dele falando nada. Que mentira que ele é um personagem. Isso, no Resident Evil 4 só foi feito para morrer. Sim, morrer. Apareceu, morreu. Ele aparece 2 vezes no Resident Evil 4, 3 vezes no Resident Evil 4 em modo de jogo, porque praticamente ele aparece muito vezes em cutscene lá. Que 2 vezes com o Leon, na parte das lutas de fase, que é uma luta mais foda de todos os Resident Evil que tem. E na parte da luta final, entre Leon e Chris. Leon e Krauser. Praticamente depois ele aparece na campanha da Ada, onde ela mata ele definitivo. Que depois ela até fala uma fala muito irônica, que ela fala assim: eu não gosto de homens mandantes. Safado. Quinto personagem que aparece nessa lista também é o Albert Wesker. Por que o Albert Wesker? Albert Wesker praticamente é só um vilão. Ele aparece só no Resident Evil 1 como personagem mesmo. Raramente que ele aparece lá, ele aparece só no começo, depois você fica aparecendo em algumas partinhas, no final que ele morre. No Resident Evil 5, basicamente ele vira por trás do trono, que é um vilão, que acaba no final. Nós temos também 2 vezes. Umas vezes lá, e às vezes sempre o Chris sai ganhando, ou ele sai dando costa e dando dano pra todo mundo. Além disso, Albert Wesker é um dos vilões mais planejados, desde o Resident Evil 0. Se você jogar na cronologia certinha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando com o spin-off dentro deles, você vê que o Albert estava manejando uma coisa muito maior desde o Resident Evil 0. Então, significa que ele é muito esperto.
três personagens ainda continuando nos Wesker é Alexa Wesker, irmã do Albert. Praticamente ela é outra personagem que aparece lá como uma vilã e praticamente só isso. Ela aparece como vilã, praticamente é o Otimaru do Resident Evil. Sim, ela quer um corpo perfeito. Ela acaba pegando um corpo de menininha que fuge o nome da cabeça agora. E essa menina se mata para tentar sair perto dela. Que encontra até Barry. O personagem mais foda desse tipo. Barry e ainda encontra a Claire e a Moira, filha de Barry. No Resident Evil Revelation 2. Que é o único Resident Evil com 2 finais alternativos. Isso é para outra história que deixa pra lá. Sem comentários. Outro oitavo personagem dessa lista. Oitavo personagem dessa lista é um personagem mais que pouca pessoa sabe. Pouca pessoa sabe. É o Brad, o coração de galinha. Ele aparece no Resident Evil 1. Aparece. E no Resident Evil 3. Parece que a gente apareceu no começo e capotou. Acaba morrendo pela mão de Nemesis. Muita gente fala que o Resident Evil no Resident Evil 2 conta o Brad morto. Mas realmente, o Resident Evil 2 passa 24 horas antes do Resident Evil 3, então significando que não pode encontrar. Pois eu nunca encontrarei o Brad lá morto, você encontraria o Brad vivo. Essa é a lógica. Se você encontrar o Brad morto, que porra é essa? Então eu não tenho que encontrar junto, pai. O nome do personagem dessa caralhada, dessa lista é esqueci o nome do personagem. Agora, só pra finalizar mesmo, vou falar sobre os 4 personagens do Resident Evil 6. Os novatos lá, Leon e Chris. E Ada, supostamente. Praticamente esses personagens são mais colocados lá só para aumentar o elenco. Só isso. Praticamente eu fico muito sem graça. E isso foi uma das coisas que para mim que deixou o Resident Evil 6 a desejar. O resto ficou muito massa o Resident Evil. Muita gente fala que o Resident Evil 6 só porque fica um tiro de ação lá com tiro frenético. Não é tiro frenético. Quer jogar um jogo de Resident Evil com tiro frenético? Joga Resident Evil Operação Raccoon City. Isso que é porcaria de jogo. Então vou continuar. O oitavo personagem da lista é a Sherry. Vou falar da Sherry e do Jake para ficar os 10 certinho. Ambos fazem a mesma campanha no Resident Evil 6, sendo a Sherry sendo uma defendente do governo, agente do governo de proteção à testemunha, quem está protegendo a testemunha. E o Jake, um mercenário. Então significando que ambos são lá do posto da moeda. Praticamente eles andam juntos porque o Jake tem um sangue único. Só isso que fala, que ele tem um sangue único. Além disso que ele não é cara escarrado do pai, o Albert. Pra mim isso fica sem graça. O Jake, ele parece que projeta mais da mãe dele, sendo filho passado do Wesker. Um dos filhos que minhas fontes científicas. Praticamente ele é Sherry, passa por muitos sufocos. Então significando muita coisa acontece. Outra coisa que acontece também na campanha deles é que nós descobre que a Sherry tem poder de cura. Praticamente é o pai dela, o Ivan, filho da puta, que não pode chegar nesse canal. Fez isso. Novo personagem dessa lista é Helena. Helena, parceiro do Leon, que praticamente só sabemos que ela tem uma irmã. Praticamente ela é culpada de o vírus entrar na Casa Branca. Só isso nós sabemos dela. E ela fica toda hora falando assim: você tem que fazer jeito, salvar minha testemunha. Só fala essa porcaria. Tem que salvar minha testemunha, tem que salvar, manter a gente como não fui. Não sei que não parece cá. Só isso que eles sabem falar. E toda coisa que acontece nesse tipo é só isso que eles falam. Então significa que a Helena é uma das personagens mais fraquinhas pra mim, é a Helena. De todas. E para finalizar essa lista maravilhosa, é o Chris Nivers. É um dos personagens que mais no imposto, nunca caiu no posto do povo, mas entre vocês. Então é um personagem comum,
Ele começa contando a história dele. Praticamente ele era mesmo, ele era um dos patentes da equipe do Chris, de vocês, que praticamente ele fazia de tudo. Ele estava tentando fazer o Chris voltar a ser o Chris. Praticamente o Chris era do Resident Evil 5 para trás, era um. Esse Chris do Resident Evil 6 é outro. Esse Chris, ele é um covarde, uma galinha, um cocota, um bicho muito fraco. Praticamente o Resident Evil 6. E fala mesmo, e coloca o dedo na cadeira e fala assim: você é um fraco, você é moleque. Só falta falar isso bater na cadeira e falar assim: você é moleque. Praticamente depois de alto e barranco, praticamente o Chris volta a ser aquele Chris que importava com os outros em primeiro lugar, além de si mesmo. Depois disso, tem aquela cena muito foda que o Chris lutando com uma hidra, sei lá, um povo, café, batalha final lá, os dois acabam o Chris machucando o braço, perdendo o braço e tentando vírus nele. Praticamente uma cena muito foda que mostrou que Chris era igual ao Chris, que tinha tudo para colocava a vida dos outros em primeiro lugar. E praticamente agora sendo muito foda que ele deixou o Chris joga o Chris dentro da cápsula lá e manda ele embora lá e fica olhando assim com aquele olho, com aquele 3 olhos assim, dois olhos aqui, um olho aqui, muito foda. Então essa foi a minha lista, esses 10 personagens, na minha opinião, muito mal aproveitados do Resident Evil. Se vocês já tiver mais personagens do Resident Evil mal aproveitados, fala com a gente que eu faço uma parte 2, até com 20 personagens, porque Resident Evil tem uma caralhada de personagens e muito bom e alguns muito mal aproveitados. Esse foi o que eu achei mal aproveitado. Se gostou, dá o dedo nesse like e faz para fazer esse canal crescer. Vai crescer, vai florescer, vai crescer. Não, é uma bosta assim. Então valeu, falou.